pessoal, meu nome é Rafael Alves, sou membro do grupo de estudos e pesquisa NELCA, Neoliberalismos e Capitalismo da Universidade Federal de São Paulo. O NELCA é sediado na Unifesp, campus de Guarulhos, e é coordenado pela professora Rosângela Ferreira Leite. Se sintam à vontade para se inscreverem e nos seguirem nas redes sociais pelos links que vão aparecer no chat. O Grupo NELCA organiza e convida pesquisadores para exporem seus trabalhos pela iniciativa Dialogando com Pesquisadores, que vou dar andamento hoje pela mediação da palestra da mestra e doutoranda Melissa Timbuí. O Dialogando com Pesquisadores é uma iniciativa principalmente, mas não somente, dedicada a jovens pesquisadores, que sejam mestrandos ou doutorandos, para apresentarem suas pesquisas e discutirem temas relacionados a elas com flexibilidade e sem limites burocráticos e de tempo, que impediriam uma exposição mais profunda e detalhada. Vou apresentar agora o currículo da convidada. Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com habilitação especial em Direito e Desenvolvimento, mestre em Direito Político e Econômico e doutoranda em Relações Internacionais, pesquisa as mediações entre economia, Estado e direito, com foco no processo de desenvolvimento nacional chinês. Aprovada com nota máxima, distinção e louvor na defesa da dissertação Desenvolvimento Nacional e Regulação do Trabalho, construindo a sociedade harmoniosa chinesa, e aprovada em primeiro lugar na seleção para doutoramento do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos Brasil-China e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Formação Socioespacial, Progresso Técnico e Desenvolvimento Econômico, coordenadora do Grupo de Trabalho Diálogos Brasil-China, Desenvolvimento Global e Governança, do Instituto Lula. No sistema e no chat nos acompanham hoje o Lute, a Yasmin e a Josiane, que também são membros do NELCA. Vamos dividir a apresentação em duas partes. Primeiro a Melissa vai expor sua pesquisa e depois vamos compilar perguntas feitas no chat em blocos. Então se sintam livres para trazer perguntas. Falo em nome de todo o grupo para agradecer a ministrante de hoje pela presença. Melissa, a palavra é toda sua. Obrigada, Rafael, Yasmin, Lute, obrigada a todo mundo do NELCA pela organização, pelo convite, fiquei muito feliz e estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Essa atividade foi uma atividade difícil, que a gente teve que remarcar 2 vezes, mas hoje vai funcionar, vai dar certo. Mas, bom, então, hoje à noite a gente vai conversar sobre o processo, aliás, o combate à pobreza extrema na China, né? Então, no final de 2020, começo de 2021, o governo chinês divulgou que tinha alcançado êxito nessa luta, nesse combate histórico, né, da China, que é a luta contra a pobreza extrema. Então, foi divulgado que mais de 850 milhões de pessoas haviam sido retiradas da extrema pobreza. E é sobre isso, né? Sobre como isso, é a pontinha do iceberg de um processo muito mais longo, muito mais complexo, que a gente vai falar um pouco hoje, né? Claro que a gente não consegue esgotar o tema, que é um tema que tem muitas dimensões, inclusive pela forma como ele foi operado, né? Mas eu acho que a gente consegue passar aqui por pontos importantes para conseguir entender a lógica no geral dessas políticas de alívio à pobreza. E aí, para que a gente consiga entrar na análise dessas políticas, eu queria colocar primeiro 2 pressupostos para que a gente consiga compreender melhor e ter de onde partir para depois observar os dados que eu vou trazer e as fases desse processo de combate à pobreza. Então, o primeiro pressuposto que é importante que a gente tenha para entender um pouco dessas políticas é que na China, né, a compreensão deles é de que o problema da pobreza é um problema de desenvolvimento, né? E isso não é nada banal de ser dito, apesar de parecer simples, não é simplório, não é banal, né? E essa máxima de que o problema da pobreza era um problema de desenvolvimento fica muito claro quando a gente vai olhar
os dados desse combate à pobreza, né? Então, é isso, mais de 850 milhões de pessoas retiradas da extrema pobreza, o que é 70% da redução total da pobreza no mundo, né? Então, segundo a ONU, foi a maior conquista anti-pobreza da história, e que é um combate que vai começar a ficar mais famoso em termos de programas direcionados para a extrema pobreza em 2013 com Xi Jinping. Xi Jinping vai eleger esse combate à extrema pobreza como uma das suas agendas principais. Porém, como eu estava dizendo que o problema da pobreza é um problema de desenvolvimento, o grosso da retirada dos cidadãos chineses da extrema pobreza vai se dar, na verdade, entre 90 e 2010. Então, quando Xi Jinping começa a sua política mais direcionada, que inclusive é um conceito, né, esse combate direcionado à pobreza, o número de pessoas na pobreza era de 9,1%. Então, de 78 a 2011, teve uma diminuição de 770 milhões de pessoas que estavam na pobreza para 122 milhões. Então, em 78, quando acontece o processo de reformas e abertura, 80% da população chinesa estava vivendo em pobreza absoluta. Em 2011, esse número já era de 122 milhões. E aí, que para justamente, como eu estava dizendo, que esse êxito é só a pontinha de um processo muito longo, eu vou tentar passar por como foi se operando esse processo de retirada da extrema pobreza, né? E um outro ponto, um outro pressuposto, antes de entrar mais especificamente nessas fases, é que existe uma grande diferença da estratégia chinesa de combate à pobreza e da estratégia adotada no Ocidente ou em países do capitalismo, né? Então, é importante que a gente entenda, para olhar esses números, para olhar para essa análise, que a estratégia chinesa é uma estratégia que vai muito para além de uma estratégia de natureza meramente compensatória ou meramente redistributiva, né? Na verdade, o conglomerado de políticas de alívio à pobreza na China é mais uma estratégia de desenvolvimento produtivo das potencialidades locais e da garantia da inserção desses lugares no mercado nacional pela via da promoção da infraestrutura. Então, eu vou conseguir falar melhor depois sobre esses investimentos, mas isso é muito importante de se entender, essa diferenciação dessa estratégia chinesa, porque é uma característica do neoliberalismo, o desmonte das estruturas de estado de bem-estar social. E, normalmente, os receituários neoliberais, eles tentam lidar com esse enxugamento do estado social, do estado de bem-estar social, com programas de assistência social. Então, por exemplo, né, o que o Lula quer dizer quando ele fica dizendo a gente tem que colocar o pobre no orçamento? É pensar em políticas não meramente de assistência social, mas políticas que produzam também um desenvolvimento regional, né? No caso da China, a gente percebe que a pobreza era muito localizada na área rural. Então, grande parte dessas políticas vão ser pautadas não por mera redistribuição, mas por criação de excedente, por desenvolvimento produtivo das regiões a partir das suas próprias potencialidades, o que é muito diferente da defesa de programas como o programa do Bolsonaro, que acabou de ser aprovado um montante gigantesco de orçamento, né? Mas, enfim, que são programas meramente de assistência social. Por quê? Isso não é sustentável, né? Para além da assistência social, é claro que a gente não pode deixar as pessoas passando fome. Então, claro que existe, inclusive no programa, na estratégia chinesa, existe uma dimensão, um papel da assistência social, mas não só. A gente não pode, muitas vezes a assistência social acaba caindo como um véu sobre essa realidade neoliberal que é da retirada do pobre do orçamento, que em última instância é o desmonte da Seguridade Social como um todo, né? E aí pensando a Seguridade Social como as aposentadorias, o direito do trabalho, o acesso à saúde, o acesso a bens públicos, né? E não só a assistência social ou
o pagamento de uma renda. Os programas de alívio à pobreza, o combate à pobreza precisa ser muito mais sofisticado, muito mais complexo do que uma mera redistribuição ou uma mera compensação, né? Porque senão não é sustentável. Então, a primeira coisa que eu queria, né, para entender aqui onde que começa, então, essa grande movimentação a partir de 78, então, como a gente viu ali naqueles números, de 78 a 2011, existe uma grande mobilidade social movimentada justamente pelo desenvolvimento econômico que acontece nesse período. Então, vamos lembrar que em 78, 78 não, né? Ali em meados de 70, na década de 70, se inicia um processo que, ao todo, né, um conglomerado de políticas, um conglomerado de ações estatais, que vai ser esse processo de reformas e abertura, e entre as políticas desse bojo estão também as 4 modernizações. Então, uma das frentes das 4 modernizações vai ser a reforma rural, né? Então, a partir de 78, com as reformas rurais, uma realidade que era de uma propriedade coletivizada, que, né, vinha da era maoísta, com uma economia centralmente planificada. Em 78, com as reformas rurais, vai se passar dessa forma coletivizada de produção e organização da agricultura para uma outra forma que vai se chamar o contrato de responsabilidade familiar. Com o contrato de responsabilidade familiar, os camponeses passam a poder vender o excedente da sua produção, que antes era completamente direcionado ao Estado. E por que é importante dizer desse processo das reformas rurais? Porque com ele existe um grande aumento da produtividade rural e uma grande movimentação no seio ali daquele campesinato. Então, esse período de meados de 70 a meados de 80, a gente vai chamar, inclusive, de reformas sem perdedores, que é um momento que existe um desenvolvimento muito grande, tanto em termos de produtividade, quanto em termos de renda per capita desse campesinato, né? Então, só para que a gente tenha ideia, entre 78 e 83, o setor primário, justamente o afetado por essa mudança para o contrato de responsabilidade familiar, ele passa a puxar o crescimento do PIB chinês, né? E a produtividade agrícola, com essa adoção do contrato de responsabilidade, cresce mais de 30% entre 78 e 84. Então, entre 78 e 94, esse processo da reforma rural transforma mais de 9 milhões de camponeses médios em empresários. Por quê? Além dos pequenos agricultores, além da produção agrícola, também vai se potencializar um tipo de propriedade muito específico da China, que já datava da era maoísta também, que são as empresas de cantão e povoado. Então, quando a gente olha para a grande produção voltada para exportação, por exemplo, na década de 90, grande parte dessa produção da China, né? Grande parte dessa produção era feita nas empresas de cantão e povoado, que são empresas, algumas indústrias interiorizadas, né? Então, vamos lembrar que durante a era maoísta, a estratégia de industrialização era uma industrialização interiorizada. Então, justamente para evitar, né, a grande contradição de um desenvolvimento desigual no território, que foi o que veio a acontecer posteriormente, durante a era maoísta, essa industrialização era interiorizada, sendo que uma das suas expressões era justamente essas empresas de cantão e povoado. Então, entre 78 e 85, a produção per capita dos grãos aumentou mais de 14%, o algodão aumentou mais de 70%, o petróleo aumentou mais de 170%, a produção de carne aumentou quase 90%, a renda líquida per capita dos agricultores aumentou 2,6 vezes, e as pessoas pobres sem alimentos e roupas diminuiu muito nesse processo, que justamente vai
retomar o que eu tinha dito lá no começo, né? Que o problema da pobreza ali era um problema de desenvolvimento e as reformas rurais vão justamente propiciar um desenvolvimento da produtividade, um aumento da renda per capita nesse período aí mais ou menos entre meados de 70 e meados de 85. E aí tem um ponto que aí é subsequente, né, um pouco do desdobramento desse processo, que vai ser a estratégia de industrialização chinesa a partir de 78. Então, como eu estava dizendo, a era maoísta era profundamente uma estratégia interiorizada, e a partir de 78 se aposta na costa, na industrialização da costa, com as zonas econômicas especiais, para puxar esse processo de desenvolvimento. Né? Nada é simples, o processo de desenvolvimento ele é completamente atravessado por pontos de desequilíbrios, né? Então esse é um outro ponto muito interessante de observar a estratégia de desenvolvimento chinês, que é o encarar esses desequilíbrios e encarar essas contradições, né? Então toda decisão que é tomada, contradições nascem a partir dessas decisões, e a despeito de ter sido muito acertada a decisão dessa industrialização da costa, com grande papel das exportações para as zonas econômicas especiais, claro que isso também teve suas consequências. Uma das grandes consequências desse processo de industrialização da costa vai ser o desenvolvimento desigual dentro desse território. Então, a despeito desse grande aumento de produtividade, de renda e de aumento dessas empresas de cantão e povoado no interior da China, ainda assim, com a industrialização da costa, existe um aumento do desenvolvimento desigual entre essas regiões. Afinal, né, sabemos que, inclusive, a China passa por um processo de urbanização, um dos mais rápidos da história da humanidade, né? Então, em 78, quase 80% da população chinesa era rural, sendo que com esse processo de industrialização da costa, um grande fluxo demográfico acontece, né, em busca desses empregos industriais, o que é outro processo muito comum nos processos de desenvolvimento, de urbanização e de industrialização, sendo que na China eles ainda contam com algumas ferramentas, alguns mecanismos para administrar esse fluxo demográfico, né? Então, quando a gente olha para essa grande urbanização chinesa, que é colocada como um dos maiores fluxos demográficos, literalmente, né, em massa dessa população, ainda assim, com os seus mecanismos, como o Hukou, né, que é o registro familiar, a China, o Estado chinês, conseguiu lidar de alguma forma com esse processo de urbanização que foi muito acelerado, mas que foi um processo sem favelização, né? Então, quando a gente faz aqui um paralelo com o que aconteceu no Brasil, e o que eu estava dizendo, que é muito natural, né, que haja esse grande fluxo demográfico migratório para as regiões industrializadas. Então, no Brasil, o Sudeste se industrializou e a gente passou por um processo de urbanização acelerado, mas que o Estado não conseguiu responder a essa demanda decente, né, de uma urbanização decente, com acesso a serviços públicos, moradia. No caso da China, eles conseguiram passar aí por um processo de urbanização intenso, mas sem a favelização. Porém, o ponto é que, então, se acelera de alguma forma com esse processo de industrialização da costa o desenvolvimento desigual. E, então, a partir de 90, né, então vamos só para a gente conseguir ter um olhar um pouco panorâmico sobre essas dinâmicas de acumulação que vão atravessar o processo de desenvolvimento chinês. Entre meados de 70 até meados de 85, existe o crescimento chinês, o PIB, o crescimento da demanda agregada, puxada pelo consumo interno, que também é uma expressão do quanto houve esse aumento de renda per capita do campesinato, de consumo interno e investimentos públicos e externos. Numa segunda quadra, a partir de 85 até meados de 90, quase 2000, a dinâmica de acumulação, o crescimento da demanda agregada chinesa vai ser puxada prioritariamente pelas exportações e por investimentos públicos e externos, e a partir de 2000 acontece uma transição em que o mercado consumidor e a inovação tecnológica, ou seja, ainda investimentos, que puxam o crescimento
do PIB chinês, né? Então é muito importante que a gente consiga ter tanto essa visão mais panorâmica de como vão mudando, né? O quanto não é um processo estático, mas é um processo profundamente dinâmico que, inclusive, os setores estratégicos, enfim, as escolhas de estratégia para esse processo de desenvolvimento vão mudando com essas dinâmicas de acumulação. Né? Mas ponto é que, então, com esse processo de urbanização acelerado, com a industrialização acelerada, e com a partir da década de 90, o que a gente vai chamar de um novo elemento para o crescimento chinês, que são as exportações, algumas contradições vão se intensificando também no bojo desse processo de desenvolvimento. Uma delas é a contradição capital-trabalho, então, todas as questões que a gente vê em relação ao trabalho, né? Então, os documentários como China Blue, que falam de uma teórica centralidade de uma superexploração de mão de obra, vem muito dessa década de 90, né? E também uma outra contradição vai ser o aumento dessa desigualdade no território campo rural, aliás, campo-cidade, né? E a partir de 90, consequentemente, também o Estado começa a dar respostas a essas demandas, né? Porque, claro, sabemos que o povo chinês, ele é politicamente organizado, a gente está falando do maior partido comunista do mundo, né? São mais de 95 milhões de filiados, em que na década de 90 essas pessoas organizadas politicamente, tanto no partido quanto em movimentos de massa, no movimento sindical e etc., vão demandando respostas do Estado chinês a essas contradições, tanto no campo da contradição capital-trabalho, quanto no campo do desenvolvimento desigual. Em resposta a essa demanda popular a partir da década de 90, vão se criando programas que vão articular, e aí por isso que eu estava dizendo da importância de perceber que essas políticas de alívio à pobreza da China vão para muito além da compensação e da assistência social, porque os programas mais especificamente contornados em termos de olhar para a extrema pobreza são programas completamente articulados com os programas voltados a lidar com o desenvolvimento desigual regional. Então, quando a gente observa as políticas de alívio à pobreza, a gente vai observar que são políticas que se articulam com políticas industriais, políticas de seguridade social, políticas, porque, inclusive, né, um ponto importante da gente também usar de pressuposto é que a China vai adotar uma perspectiva multidimensional da pobreza, né? Então, enquanto o Banco Mundial vai dizer que vai ter uma leitura apenas a partir da renda e vai dizer que quem vive com $1,90 ou abaixo disso está, né, na extrema pobreza, na China se adota esse requisito, esse parâmetro do Banco Mundial, mas não só, se adota ainda uma outra forma de se medir essa extrema pobreza. Então, além dessa do $1,90, a China vai adotar uma em que se considera $2,30, né, enquanto um parâmetro de renda, mas não só, também vai considerar o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à seguridade social, enquanto elementos para se medir essa extrema pobreza ou não. Mas ponto é que, então, a partir de 90, os programas mais contornados em termos de alívio à pobreza vão começar a surgir articulados com os programas voltados ao desenvolvimento regional, por causa desse grande gap que foi se constituindo entre campo e cidade. Então, a partir de... Então, entre 86 e 93, que na década de 90 se iniciam esses programas, e entre 86 e 93, o lucro líquido per capita dos agricultores aumentou de 206 yuans em 86 para 483 em 93. O número de pobres na zona rural diminuiu de 125 milhões para 80 milhões, com uma redução média anual de mais de 6 milhões de pessoas.
Então, de 86 a 93, a população rural pobre cai de 15% para 8%, justamente naquele movimento que eu estava dizendo das reformas rurais e do aumento da renda do campo. Né? E aí, entre 94 e 2000, se entra nessa outra fase, que seria desses programas especificamente voltados para essas duas áreas de desenvolvimento regional e de combate à pobreza. Né? Então, se implementa o Plano Nacional de Alívio à Pobreza, né, que tinha uma série de objetivos, metas, medidas e prazos, né, muito claros, e que a meta dele era que até 2000 se resolvesse as questões referentes ao acesso a alimentos e a vestimentas na zona rural. E aí, pessoal, eu vou deixar indicado aqui um documentário da CGTN que fala com o Robert Lawrence Kuhn, que fala sobre essas políticas de alívio à pobreza, porque lá eles entrevistam uma série de camponeses que passaram pelas políticas de alívio à pobreza e uma série de testemunhos muito próprios da experiência prática, né, que muitas vezes a gente lê no documento e não entende. Por que estão falando de vestimentas, né? Então, estão falando de vestimentas, o mínimo, né, de acesso a vestimenta e alimento, porque muitas vezes as pessoas, numa família, os homens, entre filho e pai, tinha uma calça em que a pessoa utilizava para sair para trabalhar ou para ir para a escola. E por só ter uma calça, ou a criança não ia para a escola ou o pai não podia sair para trabalhar. Então percebam o quanto, né, parece, quando a gente está lendo num grande documento de uma grande política, que falar de vestimentas pode parecer uma coisa pequena, mas não é, porque na vida prática das pessoas, as pessoas deixavam de ter as suas atividades, de garantir as suas atividades, tanto educacionais quanto profissionais, por conta de uma coisa que parece banal, né, mas que não é, que é as vestimentas. E então, entre 97 e 98, mais de 8 milhões de pessoas receberam alimentos e roupas todos os anos, sendo o maior número nos anos 90. Né? Até o final de 2000, a meta nacional de alívio à pobreza, desse alívio à pobreza no sentido de acesso às vestimentas e alimentos, ela foi alcançada. E, então, na década de 90, vai acontecer algo, né? Vai se organizar o que se chama de Marcha ao Oeste, que é justamente esse grande esforço de mobilização financeira, monetária, produtiva, então uma mobilização do setor privado, do setor estatal, dos grandes bancos, com grandes pacotes fiscais, para que houvesse um processo de desenvolvimento ao oeste, à zona rural, ao campo, em direção ao campo. Né? E por que eu disse da importância de entender o quanto estava articulada essa política de alívio à pobreza com essa Marcha ao Oeste? Porque a Marcha ao Oeste vai investir mais de $1 trilhão entre 2000 e 2006, que inclusive isso vai se caracterizar como um dos maiores processos de transferência territorial de renda da história, com programas de infraestrutura. Então, percebam, existe olha como como vai se encadeando, né? Existe um processo de reforma rural, porém, para que essa reforma rural, essa produção rural conseguisse alcançar o mercado nacional, era necessário se garantir infraestrutura. E aí, então, essa Marcha ao Oeste, esses grandes investimentos em infraestrutura, eles vão trabalhar tanto para criar emprego, porque a gente sabe que o setor de construção civil, de infraestrutura, é um setor de alta produtividade, com uma criação grande de emprego. Consequentemente, ali você já vai lidando com trazer essa produção do campo para o mercado nacional. Então, hoje, quase 100% do território chinês é interligado, né? O pequeno vilarejo no interior da China consegue colocar o seu produto no mercado nacional, graças a esses esforços em torno das políticas de infraestrutura, dessa política de desenvolvimento do Grande Oeste. Né? Então, percebam quão articulados estão esses esforços, no sentido de olhar que essa política de alívio à pobreza não foi uma política fora, né, descontextualizada de um esforço muito maior de
de ligação desse interior ao mercado nacional, de criação de emprego pela infraestrutura. Então, ao final de 2016, se terminou uma pesquisa de longo prazo de Harvard, que foi de 2003 a 2016, que tinha a finalidade de medir a legitimidade do Partido Comunista, a legitimidade e a popularidade do Partido Comunista, né? Então, foram entrevistadas mais de 30 mil pessoas, inclusive esse é um dos links que eu vou passar para vocês, e nessa pesquisa fica muito claro o papel justamente dessa articulação da política de alívio à pobreza com o desenvolvimento regional. Então, lá a gente vai ter a informação que o partido é aprovado por mais de 93% da população chinesa. E o que mais chama atenção é que é justamente nos setores historicamente mais empobrecidos da sociedade chinesa que existe um aumento muito grande da legitimidade e aprovação do partido. Porque foram pessoas que no campo passaram a, pela primeira vez, ter acesso à Seguridade Social, que hoje a China tem a maior programa de seguridade social do mundo, né? Tanto em termos de saúde quanto em termos de aposentadoria e outras formas de assistência social. E nesse estudo fica bastante claro quanto é justamente essas pessoas historicamente empobrecidas que vão aprovar cada vez mais esse papel do Partido Comunista quando passam a ter acesso a esses bens públicos, né? Tanto em termos de acesso ao transporte, quanto em termos de acesso aos programas de seguridade e bens públicos e serviços públicos no geral. E aí, finalizando, pessoal, a última fase, né, depois desse processo de 90 a 2000, de 2000 a 2013, existe todo um esforço, que inclusive a minha dissertação de mestrado vai ser justamente sobre isso, né? Qual o papel da regulação do trabalho no processo de desenvolvimento. Vai existir um grande esforço do Estado chinês na sofisticação institucional voltada ao aumento de renda. Então, o direito do trabalho vai ser uma dessas, as institucionalidades trabalhistas como um todo, sendo o direito do trabalho uma delas. Vai ser um dos mecanismos que o Estado chinês vai se utilizar para haver um adensamento de renda, justamente para que se migre de um formato de crescimento puxado pelas exportações para puxado pelo mercado interno, afinal, sabemos que, a despeito dos grandes ganhos de uma estratégia voltada à exportação, as crises, a sua economia acaba ficando meio que refém, né, de grandes crises internacionais, choques internacionais. Então, a China vai fazendo esse movimento de transição para uma dinâmica de acumulação mais voltada ao mercado interno. E, então, toda essa política de alívio à pobreza, toda essa política de infraestrutura, de ligar esse campo à cidade, ao mercado nacional, tudo isso vai justamente resvalar nesse processo de intensificação do papel do mercado consumidor no crescimento chinês, né? Então, e aí, a partir de 2013, com Xi Jinping, como eu disse no começo da exposição, ele vai colocar essa luta, esse combate à extrema pobreza como o centro do seu mandato, né, da sua atuação. Então, enquanto o mundo estava passando pela maior recessão desde a Grande Depressão, né, na pandemia, enquanto milhões e milhões de pessoas estavam entrando, na verdade, na miséria graças à recessão econômica causada pela pandemia, a China estava justamente fazendo o contrário, né? Então, inclusive priorizando a sua política de extinção da extrema pobreza, né? Então, mesmo nesse momento muito tenso economicamente para a China, né? Lembrando que o nível de rigor e intensidade das políticas voltadas à pandemia na China, né? O lockdown e tudo mais, teve seu preço, né? Teve seus custos econômicos, e mesmo assim, a despeito da recessão, a despeito dos grandes custos econômicos, a China manteve no centro da sua agenda o êxito nessa retirada da pobreza, né?
dessa retirada desses 850 milhões de pessoas da pobreza. Então, nesse período de 2013 até o final de 2020, né, o governo gastou mais de 1,5 trilhão de yuans para construir mais de 1 milhão de quilômetros de estradas rurais. Então, o que eu estava dizendo de hoje o vilarejo ter acesso ao mercado nacional, né? Levou acesso à internet a 98% dos vilarejos pobres do país, sendo que a economia digital, o e-commerce, também desempenha um papel importantíssimo nessas políticas de alívio à pobreza, porque, enfim, né, aí o pequeno camponês lá do vilarejo consegue vender seus produtos para o país inteiro e com a infraestrutura adequada para distribuir esses produtos, né? E aí, um outro ponto muito interessante, e partindo mesmo para a conclusão, é observar a forma como essa execução das políticas de alívio à pobreza na China vai ser muito pautada, né? Vai ser muito possível de se executar graças aos quadros do Partido Comunista, né? Então, enquanto em vários países que receberam, né, receituários de políticas de alívio à pobreza, existia um grande papel, sei lá, de ONGs e de outros atores sociais organizando e operando essas políticas de alívio à pobreza. Na China, o Partido Comunista e a sociedade vai ter um papel central para a execução dessas políticas, né? Então, em 2014, cerca de 800 mil quadros do partido foram organizados para visitar e pesquisar todas as famílias do país. Né? Nesse momento, se identificou mais de 89 milhões de pessoas pobres em 30 milhões de famílias e 128 mil vilarejos. Mais de 2 milhões de pessoas receberam a tarefa de verificar esses dados, né? Então, um outro ponto interessante de se olhar para essa experiência é a forma, os métodos que eles se utilizaram para conseguir executar, né? Porque 850 milhões de pessoas é muito difícil você conseguir mapear e ainda depois acompanhar a retirada. Lembrando que, né, depois desse êxito na luta contra a pobreza extrema, se inicia um outro processo, que é a luta contra a pobreza relativa, né? Que é aquela que a renda mínima de $5,90. Então, se mantém ainda, existe uma continuidade a despeito do êxito, existe uma continuidade de atenção e acompanhamento dessas pessoas e dessas regiões, né? Então, a partir de 2013, com Xi Jinping, como eu estava dizendo, existe essa fase mais direcionada para se finalizar de vez esses 100 milhões, mais ou menos, de pessoas que ainda estavam na extrema pobreza. E aí, então, em 2013, essas primeiras equipes, que foram mais de 3 milhões de quadros do partido, elas são organizadas, né, no território. E em 2015, todos os vilarejos pobres já tinham uma equipe residente e cada família pobre tinha um quadro designado para ajudar no seu processo de retirada da pobreza. Então, pessoal, enfim, definitivamente a gente não consegue esgotar. Eu espero ter conseguido dar aqui um panorama para vocês entenderem mais ou menos o quanto, né, é um processo longo, um processo que demandou e é um processo interessante de se observar, porque dá para perceber a forma como vai havendo uma sofisticação institucional, inclusive no decorrer desse processo. E o quanto, eu acho que é muito interessante essa provocação que eles colocam enquanto pressuposto de que na China, e eu arriscaria dizer que ao sul do mundo, a questão da pobreza é uma questão de desenvolvimento. E aí uma outra provocação que eles fazem, que eu acho interessantíssima, é dizer que o socialismo é o desenvolvimento ao sul do mundo, né? Porque é justamente só no âmago da organização política e, consequentemente, econômica do socialismo da China que foi possível se orientar, se priorizar, inclusive, a luta, esse combate à extrema pobreza no meio de uma pandemia, né? Então,
teoricamente, aliás, teoricamente não, a gente ficou muito claro no mundo inteiro, basta a gente olhar a experiência brasileira, em que se priorizou a economia, se priorizaram os lucros, a especulação e tudo mais, e não a vida das pessoas. Lá eles tanto priorizaram as vidas, né, com baixíssimos números de morte, quanto essa política de alívio à pobreza. Então, acho esses dois pontos interessantes. O quanto o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das forças produtivas, a criação de excedente foi o motor principal desse processo de retirada da extrema pobreza na China. Claro que depois com as devidas políticas mais direcionadas, porque também existe uma questão da China ser enorme, com grandes áreas muito pobres em recursos naturais, áreas que não são agriculturáveis, então que são áreas que de fato demandavam uma política direcionada. Porém, é interessante também perceber o quanto as instituições envolvidas nas políticas de alívio à pobreza e no mitigar desse desenvolvimento regional desigual, também vão se sofisticando nesse processo, com um papel central da propriedade pública nesse processo de retirada. Então, gente, eu espero que tenha conseguido aí fazer um panorama interessante. Eu estou completamente à disposição para as perguntas. Melissa, muito obrigado pela participação, por toda a exposição. Novamente, eu afirmo que é muito legal contar com a sua presença hoje aqui. Me sinto muito contemplado, inclusive, por todos os fatos que você apresentou aqui, pela pesquisa de excelente qualidade. E em nome do NEL que eu agradeço. Eu fico muito feliz pela oportunidade de te conhecer e ouvir você falando sobre a sua pesquisa. Eu vou ler agora algumas perguntas que foram feitas no chat, tá? E depois o pessoal pode ficar à vontade para abrir o microfone, para falar. Quem quiser pode usar o recurso de levantar a mão pelo Google Meet e fiquem à vontade, tá bom, gente? A gente pode começar a partir da Yasmin. Eu só vou ler a pergunta da Josi, ou então, se ela quiser, ela pode falar também depois. Ela pode levantar a mão. Mas se ela quiser falar com mais detalhes sobre algum outro assunto, mas eu só vou ler porque ela já mandou por escrito, tá? Aí depois a gente faz essa rodada de pessoas falando mesmo, tá? Sobre a pergunta da Josi, ela perguntou assim: Melissa, gostaria de saber sobre as fontes que você utilizou na sua pesquisa, acesso, problemas, banco de dados e como você avalia o acesso para os estudos sobre China. Bom, testemunho de pesquisadora, né? Então, quando eu comecei a pesquisar a China, um dos grandes desafios, mas eu pesquisava mais especificamente trabalho, né? Um dos grandes desafios era justamente o acesso aos dados. Então, eu levei quase um ano para aprender a encontrar e operar os bancos de dados chineses, né? Mas que hoje eu acho que existe um esforço maior, inclusive da China, de publicidade e divulgação dos seus próprios dados. Então, especificamente sobre os dados de combate à extrema pobreza, são dados que são relativamente fáceis de se encontrar e que existem alguns compilados produzidos. Então, os dados que eu utilizei hoje são principalmente de 2 white papers do Conselho de Estado da China, que eu vou mandar o link para vocês, e de uma pesquisa do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, que inclusive deixo a indicação para vocês acompanharem, que tem uma produção sobre China e sobre isso global impecável, muito boa, e especificamente também vou mandar o link para vocês desse estudo voltado às políticas de alívio à pobreza. E vou aproveitar para fazer um outro merchan, que uma das obras obrigatórias sobre a política de alívio à pobreza na China, obrigatória em todas as bibliotecas chinesas, é o livro do Robert Lawrence Kuhn, que se chama, aliás, que no Brasil vai ser publicado como a China superou a pobreza. Então, eu componho a coordenação de um selo editorial da editora Autonomia Literária, que é o Longa Marcha, né? O Longa Marcha é um selo voltado à promoção, à publicação, à promoção de obras sobre a China contemporânea. Um dos livros que vai ser traduzido e publicado esse ano é esse livro do Robert Lawrence Kuhn,
Como a China Superou a Pobreza, que é um livro em que ele viajou o interior todo da China, e então ele traz tanto a dimensão da formulação intelectual dessas políticas de combate à pobreza, quanto testemunhos da prática da execução dessa política, né? Porque isso é algo também muito importante da gente ter em mente, que a despeito de que às vezes não é tão óbvio, né? Quando a gente ouve falar da China, sobre o Estado chinês, sobre o Partido Comunista, sobre os planos quinquenais, a gente sabe que existem grandes mecanismos de planejamento, de planificação, porém, nacionais, né? Existe um plano, existe um grande planejamento que direciona aquele processo de desenvolvimento. Mas, não só... principalmente no caso das políticas de alívio à pobreza, a gente percebe o quão importante e o quão descentralizado são as execuções desses grandes projetos, né? Então, esses dois estudos, tanto da Tricontinental quanto o livro do Robert Lawrence Kuhn, quando vão mostrar essas experiências de operação, de execução mesmo da política nos municípios, nos vilarejos, etc., no interior, dá para perceber o quão descentralizado e o quão autônomo também são os vilarejos e os municípios, a despeito de serem menores. Então, em termos de dados, eu acho que a China tem progredido muito, e principalmente sobre as políticas de alívio à pobreza, existem dados bastante divulgados, porque foi um processo também muito acompanhado pela ONU e outros órgãos multilaterais, porque também fazia parte da agenda de 2030, né? Então, lembrando que a China tem esse êxito de retirada, de fim da extrema pobreza, 10 anos antes, inclusive, da meta, porque a meta era 2030, no âmago dessa agenda da ONU, mas que a China vai conseguir ter o êxito em 2020, com essa retirada das mais de 850 milhões de pessoas. Mas eu vou mandar aqui o link para quem tiver interesse especificamente sobre esse arranjo das políticas. Eu vou compartilhar com o Rafael o link dos dados que eu utilizei hoje e algumas outras indicações. Agora o pessoal que levantou a mão pode ficar à vontade, tá? Lute e Yasmin, para fazer suas perguntas. Olá, Melissa, boa noite, tudo bem? Você me escuta bem? Escuto, perfeitamente. Tudo bem que na sua resposta agora você já começou a explanar um pouco do que eu estava refletindo aqui, mas eu gostaria que você comentasse ou citasse um pouco mais sobre os projetos que a China adotou, né, para continuar acompanhando a pobreza relativa, e qual seria, se há uma previsão de novas metas, porque se eles já superaram, né, uma determinada camada da extrema pobreza, agora para onde eles pretendem caminhar, né, a superar a pobreza relativa, e quanto tempo agora eles estão projetando, né, para que isso aconteça. Tá ótimo. O Lute vai fazer a pergunta também? Boa noite, Melissa. Vocês me ouvem? Sim. Bom, de maneira um tanto sistemática, mas não no sentido de rigor metodológico, se faz acusações sobre a utilização de mão de obra escrava ou análogo à escravidão, sobretudo na região de Xinjiang, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque acho que se relaciona bastante com o tema de hoje, e acho que também se relaciona com a sua dissertação. Acho que seria muito bom ouvi-la. Tá ótimo. Muito bom. Obrigada, Yasmin e Lute. Inclusive, as respostas se conectam um pouco. Então, primeiro, né, o êxito nessa retirada das 850 milhões de pessoas fazia parte de uma meta centenária, né? Então, a China
colocou 2 metas centenárias, uma que era 2021, para a comemoração do centenário da fundação do Partido Comunista, que era um dos centros, era essa superação da extrema pobreza, e outra meta para 2049, o centenário da Revolução Popular Socialista, que seria, então, tanto a superação completa da pobreza, quanto chegar a um nível de desenvolvimento tecnológico, então, em que, por exemplo, né, a questão dos semicondutores está bem no âmago desse galgar a independência tecnológica, né? Então, são 2 metas que são colocadas, e aí lembrando que, né, tem algo que é interessante de se observar, que a meta de 2049, na verdade, virou uma meta para 2035. Então, quando a gente olha os escritos do Deng Xiaoping, lá ainda no começo do processo de reformas, ele fala sobre essa meta de 2049 e, inclusive, ele fala expressamente que a China, em um dos momentos em que, inclusive, se desenvolve a teoria do desenvolvimento pacífico, né? Então, ele diz muito claramente, olha, a China vai ficar na paz, olhando para a sua reconstrução nacional, olhando para o seu desenvolvimento, até alcançar tal nível de desenvolvimento tecnológico que seria nesse centenário da Revolução Popular Socialista em 2049, né? Porém, com todo o agravamento das tensões com os Estados Unidos, que inclusive aconteceu antes do que eles imaginavam, claro que eles já sabiam que aconteceria, porque inclusive esse aumento, né, esse agravamento das tensões entre Estados Unidos e China foi algo que aconteceu entre Estados Unidos e Japão. A gente sabe qual foi a postura dos Estados Unidos diante do desenvolvimento tecnológico japonês, a partir do momento que o Japão Japão e a Alemanha começam a, de fato, concorrer com os Estados Unidos no mercado internacional. Os Estados Unidos, em meados de 80, 85, vai executar o acordo do Plaza, que vai destruir a produtividade, a economia japonesa, justamente, enfim, acontece uma desvalorização do dólar, que vai, inclusive, propiciar uma fuga de capitais para outros países da Ásia, inclusive para a China, que aí isso se relaciona um pouco com a resposta que eu vou dar para o Lute. Mas ponto é que aí essa meta do centenário de 2049, com o agravamento das tensões com os Estados Unidos, passa a meta a ser 2035. Então, há uns 2 anos, com a pandemia eu perdi um pouco a noção do tempo, mas acho que, se não me engano, em 2018, a China lança um grande plano de investimentos, de políticas industriais, políticas educacionais e tudo mais, voltados para essa meta de 2035 de desenvolvimento tecnológico e soberania, independência tecnológica, buscando chegar à fronteira da tecnologia, né? Então, eu diria que essa meta, que era 2049, foi para 2035, e que esse combate agora à pobreza relativa estaria aí no bojo dessas metas centenárias, né? E aí tem um ponto que fala justamente do que eu estava trazendo, do quão articuladas são essas políticas, tanto de retirada da pobreza quanto de manutenção, né? Que, em última instância, vai ser uma política de garantia de emprego. Então, mesmo na grande recessão que aconteceu durante a pandemia, a China conseguiu manter 5,2% de desemprego, com uma criação de mais de 12 milhões de empregos anualmente, sendo que essa, inclusive, é a média de criação de empregos anualmente na China, entre 10 e 12 e 13 milhões, já chegou a 13 milhões, e a manutenção da taxa de desemprego em cerca de 5%. Então, eu diria que hoje, grande parte dessa estratégia de lidar, né, de superar a pobreza relativa, está tanto no desenvolvimento e na complexificação do seu tecido produtivo, né? Então, enfim, uma indústria cada vez mais voltada para o capital intensivo, sendo que anteriormente existia a grande maioria era voltada para a mão de obra intensiva, né, para setores de mão de obra intensiva. A partir de 2000 vai acontecendo
uma transição entre esses dois setores da economia, sendo que isso é uma coisa muito interessante de se observar também, porque quando eu falo da regulação do trabalho, está dentro dessa regulação as institucionalidades de planejamento e planificação que vão fazer com que essa passagem da indústria de mão de obra intensiva para capital intensiva aconteça sem que haja um grande número de desemprego. Então, mesmo com essa grande transição, o desemprego ainda se manteve em 5% com a criação de novos postos de trabalho, né? Então, me parece que agora a superação dessa desigualdade, dessa pobreza relativa é justamente o adensamento desses setores produtivos cada vez mais complexos, com uma renda, com um salário, um custo do trabalho cada vez mais alto, uma qualificação das pessoas, né? Então, quando a gente vê esse processo também de digitalização da economia, é claro que isso no capitalismo é terrível, né? A gente vê como uma forma de se aumentar a exploração do trabalho. Só que quando você tem as devidas instituições, as devidas capacidades estatais voltadas a fazer com que a digitalização da economia seja um fator para o desenvolvimento e não um fator só de aumento da exploração, a gente percebe, por exemplo, o papel do e-commerce para o alívio à pobreza rural, né? Então, a gente percebe o quão alguns fatores que no capitalismo vão ser utilizados para aumento de exploração, lá vão ser utilizados, né, de uma forma planejada e planificada para alimentar o processo de desenvolvimento e não o processo de acúmulo de capital, no caso. Uhum. Mas, e aí, conversando um pouco com a pergunta do Lute, é um dos grandes mitos, né? Qual que é o papel, então, dessa superexploração da mão de obra, desse trabalho análogo ao escravo no processo de desenvolvimento chinês? E aí, é claro que definitivamente a gente não vai conseguir esgotar isso aqui, né? Só que acho que, primeiro, é importante saber desse processo de fuga de capitais para países da Ásia, que vai ser um contexto geopolítico, geoeconômico, né, da economia política internacional, que vai fazer com que a China receba grandes montantes de investimentos externos a partir de 78, sendo que claro que não dá para dizer que o custo da mão de obra não tem seu papel, né, nesse recebimento de investimentos externos. Porém, basta olhar o caso do Brasil. A nossa mão de obra nunca esteve mais barata, né? A gente está com quase 15% de desemprego. Isso é um fator de rebaixamento salarial, com uma altíssima informalidade, etc. E não estamos recebendo investimentos externos. Por quê? O custo da mão de obra não é o único fator a atração de investimentos externos, né? Então, o que acontece na China em 78 é uma combinação de um ambiente internacional que, inclusive, né, o Estado chinês, observando esse ambiente internacional que é de descentralização produtiva, de fugas de capitais, consegue criar um acúmulo institucional que vai conseguir receber esses capitais, esses investimentos externos, com uma mão de obra educada. Então, durante a era maoísta, um dos ganhos da era maoísta, que vai ter papel central também para esse processo a partir de 78, é a qualidade dessa mão de obra que se educou durante a era maoísta. Além disso, vários papers mostram o quanto a produtividade era maior, quando a gente vai pensar na proporção do desenvolvimento das forças produtivas, vários setores eram mais produtivos na China do que em outros países em que a mão de obra era até mais barata, né? Porque é claro que a mão de obra na China era barata, porém, obviamente que em outros lugares do mundo, em outros países do continente africano, a mão de obra era mais barata, né? Do que na China quando começa o processo de reformas. E tem um ponto que é o fato da China ter domínio da sua dimensão de políticas fiscais e monetárias, consequentemente, domínio sobre a sua taxa de lucro, sobre a sua taxa de juros, domínio sobre as suas políticas cambiais, o que fazia com que, a despeito do custo de trabalho em dólar no mercado internacional ser baixo em relação aos países do capitalismo central, vamos lembrar que a gente passou por décadas de uma construção
fordista, de um estado de bem-estar social, de uma seguridade social, de um direito do trabalho, de um movimento sindical no fordismo, que levou grandes ganhos à classe trabalhadora no capitalismo central. Então, a gente está falando de um custo de trabalho que era alto, né? Porém, então, a China, por causa desse domínio da taxa de câmbio, vai fazer com que, no mercado internacional, em dólar, essa mão de obra fosse mais barata do que a do capitalismo central, porém, em termos de paridade de poder de compra internamente, esse valor fosse completamente diferente, né? Então, então, existe um papel no mercado internacional desse custo desse custo mais baixo, mas definitivamente não o mais baixo de todos, dessa mão de obra, porém, internamente, em termos de consumo e acesso, os trabalhadores não era proporcional a esse valor em dólar da mão de obra no mercado internacional. E aí existe um outro ponto, e concluindo, que é o fato de que um dos principais fatores que vão levar a uma grande contradição do capital-trabalho vai ser o registro familiar, que vai criar o que a gente chama de segmentação do mercado de trabalho. Então, grande parte das denúncias que a gente vê de teórico trabalho escravo foi porque as pessoas que tinham um registro familiar vinculados à zona rural, quando iam para a zona urbana à procura dos empregos industriais, algo que, como eu já tinha mencionado, um movimento natural desse processo de industrialização e urbanização, essas pessoas ficavam fora do seu da sua localidade do registro familiar. Ela estando fora da sua localidade, ou seja, sendo uma pessoa do campo e vindo para a cidade, ela passava a não ter acesso aos serviços públicos, a possibilidades de contrato de aluguel, contrato de emprego. Porém, essas consequências, né, do registro familiar, elas vão sendo mitigadas com um processo de reforma do registro familiar. Então, hoje, o RUCO é muito mais flexível em termos de acesso do que era em 1978. E aí onde mora a contradição e a complexidade da coisa, né? Porque esse registro familiar teve um papel importante para administrar esse mercado de trabalho, lembrando que se não tivesse controle nenhum desse fluxo demográfico, a mão de obra ia despencar o custo do mesmo jeito, porque ia ter uma grande oferta e aumenta a oferta, né? Consequentemente, a gente tem um fator de rebaixamento salarial, quando tem oferta sobrando de mão de obra. E aí, ao mesmo tempo, então, ele tem um papel de administração do mercado de trabalho, inclusive para lidar com o preço do custo do trabalho, tem um papel para a urbanização, mas também criou algo que foi a segmentação do mercado de trabalho. Mas a segmentação do mercado de trabalho também foi sendo administrada com a reforma do registro familiar. Então, hoje, o registro familiar só é muito rigoroso nas megacidades, que são 7, se não me engano, eram 5 até pouco tempo, agora são 7, que é Pequim, Xangai, Shenzhen. Então, os grandes centros, essas megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, e as grandes cidades são cidades ainda em que o registro familiar é mais rigoroso para, enfim, administrar essa mão de obra e essa urbanização. Nas médias e pequenas cidades, já é praticamente flexível, quase não tem mais essas restrições do registro familiar. Só que aí, só para concluir, a partir de 90, por exemplo, as pessoas, a Lei Nacional do Trabalho, ela passa a obrigar Aliás, ela dá o direito aos trabalhadores migrantes de acesso ao contrato de trabalho, e isso a partir de 2000, mais especificamente com a reforma do trabalho de 2008, torna obrigatório mesmo os trabalhadores migrantes terem acesso ao contrato de trabalho, que era uma forma de lidar com essa segmentação do mercado de trabalho que levava ao rebaixamento salarial. Então, o que existia no âmago desse conflito capital-trabalho, desse aspecto do rebaixamento salarial, são questões que foram trabalhadas nas últimas 2 décadas e que hoje já tem as consequências concretas dessas escolhas, dessas movimentações institucionais, que é o fato de que o salário chinês aumentou a mais de 280%, segundo a OIT, né? Então, inclusive, os trabalhadores migrantes, em vários anos dos anos 2000, tiveram um crescimento salarial maior do que os trabalhadores urbanos
com o registro familiar urbano, né? Então, gente, para concluir e responder a pergunta do Lute, o que eu tenho dito é que, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas, e é isso, né? De boas intenções, sabemos onde está cheio. O ponto é que, muitas vezes, quando a gente entra nesse denuncismo, a gente esquece que dizer que a China virou a segunda... Que existe uma consequência aqui de dizer que a China virou a segunda maior economia do mundo por meio da mão de obra escrava, que é falar, então, vamos fazer uma reforma trabalhista, que aí o Brasil vai virar a segunda maior economia do mundo. O que basta olhar para a realidade para saber que é uma farsa, e que é uma farsa no caso da China também. Porque se fosse só uma questão de mão de obra barata, se fosse uma questão só de superexploração ou de trabalho análogo escravo, o Brasil estava, né? Não tinha saído das 10 maiores economias do mundo. Pelo contrário, a gente hoje tem uma precarização gigantesca do trabalho, uma grande informalidade, um rebaixamento salarial sem precedentes, um desemprego enorme e não viramos a segunda maior economia do mundo, né? Então, na verdade, o que explica esse processo de desenvolvimento é muito mais uma questão política, né? De um pacto tácito de adesão no sentido do desenvolvimento econômico nacional daquele país, planejamento e as capacidades estatais que foram suficientes, proporcionais para planejar e planificar o recebimento daquele montante de investimentos externos, porque a China também poderia ter virado um México, e não virou, né? Não virou, não parou no estágio de apenas montar, de apenas receber esses investimentos externos e apenas montar produtos e etc. Não, ela conseguiu dar o salto para além dessa fase do desenvolvimento, né? E isso, mão de obra barata, não explica, né? Não explica. E última coisa, desculpa, sobre Xinjiang. Gente, Xinjiang é um dos lugares com uma produtividade altíssima do trabalho, em que mão de obra forçada simplesmente não tem como explicar o nível de produtividade dali. A grande parte da produção é automatizada. Xinjiang virou um problema quando hoje Xinjiang é um dos grandes polos petroquímicos da China. Os Estados Unidos e todas as denúncias em torno de Xinjiang, as pessoas começaram a se preocupar só depois que ela virou o maior polo petroquímico com possibilidade, né, eles descobriram um pré-sal em Xinjiang, né? Então Xinjiang vira Xinjiang da forma como nos chega até agora por causa desse polo petroquímico, porque em termos de concretude da denúncia, a mão de obra, aliás, a produção é quase toda automatizada, com altos níveis de produtividade, que simplesmente é impossível de se explicar por meio de uma mão de obra forçada, né? Mas deixo a indicação também dos white papers sobre Xinjiang, que falam das políticas de emprego, educação e tudo mais na região, que era uma região muito radicalizada, né? Inclusive por estar ali muito perto do Oriente Médio, então a própria CIA financiou uma série de projetos em Xinjiang e na região para a radicalização da população. Então, Xinjiang, há algumas décadas atrás, era um lugar paupérrimo com altos índices de terrorismo, né? Justamente por conta de ser ali uma região relativamente conflituosa, que consegue se desenvolver, e quando consegue se desenvolver, vira um problema. Quando só tinha atentado terrorista, ninguém estava ligando para Xinjiang. Foi conseguir se desenvolver que aí as pessoas começaram a se preocupar com Xinjiang. Melissa, a resposta perfeita. Eu só vou fazer um comentário para fazer um merchan também, né? Você fez, então vou fazer um meu também. Eu publiquei um artigo sobre Xinjiang pela revista da FFC, a Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília, que o nome é A Guerra Híbrida entre China e Estados Unidos, uma análise das disputas midiáticas sobre Xinjiang. De 2017 a 2019, que aí quando começaram a produzir, né, essas notícias falsas sobre campos de concentração para muçulmanos, né, sobre trabalho escravo em fábricas de algodão, né. E eu queria só comentar também, apesar da resposta perfeita, da resposta muito completa, sobre a importância que Xinjiang tem também para a iniciativa Cinturão em Rota, né, que sai de lá, o maior projeto
da iniciativa. Então, tem essa função geopolítica, né, e econômica para a ascensão chinesa. Então, é muito Perfeito, importante Rafael. tentar desestabilizar Xinjiang pensando pela perspectiva dos Estados Unidos, né? Enfim, e é o que acontece, né? É informação pública. O NED, né? O National Endowment for Democracy, ele já publicou relatórios divulgando que eles deram dinheiro para militantes separatistas, né, de Xinjiang. Então, assim, é uma ação coordenada mesmo, tem interesses geopolíticos de fora e tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de notícias. E, bom, é feito o merchan. Eu poderia falar muito mais, gente. Poderia ficar aqui por horas conversando, trocando ideia, porque é a minha linha de pesquisa, a iniciativa Cinturão em Rota, né? Por isso que eu tinha que mencionar isso. Mas eu vou falar, Melissa, só sobre uma outra questão, né? Pra gente encerrar. Eu queria comentar com você sobre o Consenso de Pequim. Tem um autor chinês que ele está ganhando bastante visibilidade. Eu já vi pesquisadores brasileiros mencionando ele. É o Chen Genfu. E assim, tem mais autores além dele, mas eu vou citar ele principalmente. Estão falando sobre um possível consenso de Pequim. E com toda a sua pesquisa, toda a sua exposição hoje, eu fico pensando também na relevância e na aceitabilidade que está tendo esse tipo de política desenvolvimentista, né? Entre aspas, vamos chamar assim, né? Da China hoje. Porque, por exemplo, teve uma matéria da Folha feita pelo Fernando Canzian. É assim, perfeita e elogiando o modelo de desenvolvimento chinês. Inclusive fica aí a referência para quem for assistir, né? E para quem está aqui hoje. E tem um documentário também no YouTube sobre o sucesso das políticas de desenvolvimento no interior, que é onde estariam concentradas as empresas que impõem trabalho escravo, né, na China, que fariam essa imposição, ou que teriam feito no passado. E assim, essas referências hoje, né, elas são vistas como desatualizadas, né, e perdura esse tipo de argumento e acusação, né, sobre a China praticar trabalho escravo ou análogo à escravidão, né. Então, assim, é importante a gente perceber que essas políticas de desenvolvimento estão concentradas no interior, né? Então, é justamente isso que está sendo superado, né? É importante a gente destacar isso, né? Eu só queria fazer esse comentário. Não vem dessa aceitabilidade, né? Do sucesso dessas políticas de desenvolvimento e vendo também, considerando também o livro do seu orientador, novo, né? Publicado junto com o Alberto Gabrielli, vendo que tem uma tendência de réplica, né, do modelo de desenvolvimento chinês, por exemplo, em países como o Vietnã, né, como o Laos, né, que ele cita. Ele fala que são países com orientação socialista, né. A gente vê que tem um tipo de socialismo de mercado de longo prazo, né, sendo planejado. E isso estaria, talvez, embutido, né, num consenso de Pequim, desafiando o consenso de Washington, né? O que você acha, Melissa? Você acha que tem expectativas de expansão disso para fora da Ásia? Como que você enxerga isso? Assim, a gente está muito longe disso aqui na América. O que você acha? Olha, Rafael, eu acho que, enfim, eu acho que a realidade se impõe, né? Então a gente percebe que está cada vez mais difícil de, de atacar a China nos moldes tradicionais que os ataques ocorriam, né? Então, a questão da mão de obra é algo que, primeiro, cada vez mais pessoas vão jogando luz sobre esse processo, sobre a complexidade dele, né? E mostrando o quão é uma simplificação dizer da centralidade de uma mão de obra escrava, enfim. E também o fato de que a pandemia, eu acho que principalmente a pandemia, foi um dos grandes fatores muito positivos geopoliticamente para a China, né? Então a China tanto conseguiu dar respostas nacionais quanto internacionais e se saiu muito bem, né? Então nacionalmente, não preciso nem dizer, em 3 meses eles já estavam fazendo uma retomada produtiva, né? Fizeram 3 meses muito sérios de lockdown e etc., mas depois conseguiram recuperar esses custos, tendo uma retomada produtiva precoce em relação a todas as outras economias, inclusive, né, a nossa, que até pouco tempo atrás estava entre essas idas e vindas
do isolamento social e tal. Então, e aí, internacionalmente, também conseguiu dar respostas que, em regra, né, seriam respostas dadas pelos Estados Unidos. Então, conseguiu ofertar bens globais, como EPIs, respiradores, vacina, né? Mais de 80% da vacinação brasileira foi possível de realizar por conta da China, seja pela Coronavac, seja pelas IFAs, que também, por exemplo, a da AstraZeneca, né, que é também produzida na China. Então, ela conseguiu dar respostas que, a partir, na verdade, de 2013, se inicia com Xi Jinping, mais especificamente, né, com o Cinturão e Rota, essa nova forma da China se inserir internacionalmente. Então, a gente passa por algumas décadas do que eles vão chamar de um período de reconstrução nacional, muito voltado para dentro, né? Então, sem querer criar grandes confusões com os Estados Unidos. Então, é interessante até olhar a atuação do corpo diplomático, né? O quanto hoje, a maneira como eles se portam hoje publicamente é completamente diferente de alguns anos atrás, né? Então, essa inserção internacional cada vez mais intensificada vai vir com Xi Jinping e depois de um processo cumulativo de reconstrução nacional em que eles se sentiram politicamente, produtivamente aptos a olhar para fora, né? Então, a partir de 2000, com o Cinturão e Rota, também se expande as transnacionais estatais que vão saindo mundo afora, se aumenta exponencialmente os montantes de investimento externo, né? E aí, então, isso se combina com essa, que aí na pandemia eu vejo como esse ápice de inserção e atuação internacional da China, né? Então, assim, eu não vou dizer com rigor conceitual de um consenso de Pequim, mas acho que tanto a realidade vem se impondo a despeito das políticas, aliás, a despeito das políticas anti-China, né, dessas tentativas de mobilização em torno de algumas questões como Xinjiang e etc. Mas me parece que está cada vez mais complicado, mais difícil de dizer que não é uma experiência exitosa, né? Exitosa para aquele povo, naquele país, daquela forma. E que aí eu tenho minhas questões com as réplicas. Porque, assim, eu não tenho dúvidas que a gente, inclusive, estuda o processo de desenvolvimento chinês por isso, né? Não tenho dúvidas que a gente tem muito para aprender com aquela experiência. Tanto quanto tem. A China aprendeu com muitos países, né? Aprendeu tanto com a União Soviética quanto com o Fordista, com os Estados Unidos, com o Fordismo dos Estados Unidos, tanto quanto a União Soviética aprendeu com o capitalismo também, né? O Lenin era um fã do Fordismo, o Gramsci escrevia sobre o Fordismo, sobre a produtividade fordista e etc. Então, eu acho que ela vai se inserindo internacionalmente, fazendo uma disputa importante de mostrar que existe uma forma outra para além do receituário neoliberal, acho que isso é indiscutível, mas também acho que mas tenho minhas questões com o transplantar modelos, seja o modelo chinês, seja o modelo neoliberal, né? Primeiro que eu nem acho que seja muito certo dizer de um modelo chinês, porque é uma experiência, um fenômeno tão dinâmico e tão complexo, né? Que não dá nem para dizer de um modelo, então basta olhar o quão distintas são as fases, que até dizer de fase é uma caixinha que não comporta o nível da dinamicidade e complexidade ali. Porém, acho que definitivamente tem um papel de disputa ideológica, de dizer, olha, existem formas outras para além do receituário neoliberal, estamos aqui para tanto ofertar ideologicamente quanto, e aí o que move realmente a iniciativa Cinturão e Rota, ofertar produtivamente em termos de investimentos externos, em termos de transferência tecnológica e tudo mais. E aí, concluindo, eu acho que um ponto do que a gente poderia dizer de um consenso de Pequim ou de uma nova ordem mundial, observando como é a forma como a China se insere internacionalmente, a forma como a China opera a sua política exterior, está no sentido de que a gente passou por grandes ciclos hegemônicos, então França, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Grã-Bretanha, só que foram ciclos hegemônicos, em que uma grande potência, não só do capitalismo, né, que eu falei de outras fases, mas em que uma grande potência hegemonizava e lidava aí com a dinâmica internacional de forma a
subordinar, né? Acho que o que inova nesse consenso de Pequim, além do questionar, do contraponto ao receituário neoliberal, é essa forma outra de se inserir que não está no campo da hegemonia, né? Está no campo de uma construção de fato multilateral, uma construção de fato de cooperação voltada muito especificamente para a cooperação sul-sul, nessas máximas de ganha-ganha, de dizer que é possível uma dinâmica outra que não só desses ciclos hegemônicos, né? Então, acho que é indiscutível que a gente está passando por um processo de transição de potências, não sei dizer se a gente vai conseguir configurar aí algo como um consenso de Pequim, mas acho que tem um papel importante na disputa ideológica no geral e acho que tem um papel importante produtivamente criando espaços, criando fissuras nessa forma de se organizar, esse desenvolvimento desigual entre a periferia e o capitalismo central, né? Porque o BRI é isso, ele cria fissuras que permite que, se o país tiver estrutura institucional, se estiver em condições políticas, ele pode se utilizar do BRI para qualificar a sua pauta, para utilizar das transferências tecnológicas, para se utilizar para um processo de industrialização e tudo mais. Mas isso também depende do nosso papel, e é aí que eu quero chegar na questão dos transplantes ou dos modelos, né? Uma coisa que a China definitivamente me ensinou e que eu tenho cada vez mais certeza disso, é que cada país precisa construir o seu próprio caminho de desenvolvimento, né? Então, acho que o socialismo em nível político, né, em nível de organização política, eu acredito que seja o ambiente político que proporciona isso ao sul do mundo, porque estando ao sul a gente precisa de um processo de endogenização dos centros decisórios para que a gente consiga organizar, inclusive, esse caminho de desenvolvimento, mas que é um caminho de desenvolvimento próprio. Inclusive porque as nossas contradições, as contradições que a gente precisa enfrentar no Brasil são contradições completamente diferentes da China, né? A gente tem um passado escravocrata, a gente tem uma grande acumulação fundiária, questões que lá foram lidadas com reforma agrária, com uma revolução e tudo mais, que a gente já sabe que aqui, infelizmente, a gente está um pouco longe disso, inclusive em termos, né, de posição de maioria política, né, o que é possível, o que pauta a maioria política hoje no Brasil. Então, mas enfim, então é isso. Resposta completa. E assim, tem totalmente a ver com a posição exterior da China, né? Sobre a questão de respeitar a soberania dos países, a autodeterminação de políticas, né? É muito diferente de uma União Soviética, né? Enfim. Vamos ver o que vem por aí, né? Mas o exemplo tá dado, né? Essa é a certeza que a gente tem. Não, com certeza. Enfim, muito obrigado, Melissa. Agora a gente já pode encaminhar para o encerramento. Então, você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais, por favor. Bom, eu só quero agradecer, na verdade, porque eu já falei pra caramba aqui, mas muito obrigada ao Nelca, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse projeto, né, de dar espaço para as pessoas dizerem das suas pesquisas. Eu fiz o merchan do selo da autonomia literária. A gente vai lançar 2 livros do Robert Lawrence Kuhn esse ano. No primeiro semestre, ali por junho, julho, a gente vai lançar a tradução do Como os Líderes Chineses Pensam. Ao final do ano, a gente vai lançar esse Como a China Superou a Pobreza. Além disso, eu estou coordenadora no Instituto Lula dos projetos, nas iniciativas voltadas para a China. Então, a gente também tem algumas produções por lá. Então, deixo o convite para vocês acompanharem as redes sociais do Instituto. Na semana passada, a gente fechou um termo de cooperação com a Academia de Estudos da China e Mundo Contemporâneos, que é um dos principais think tanks de atuação internacional da China. Então, a gente vai fazer uma série de produções a partir dessa cooperação com esse think tank chinês. Além disso, o Instituto também já teve um curso com o SECLA, que é um instituto de América Latina também chinês, que foi sobre mercado de trabalho digital, questões do mundo digital, consequências para o processo de desenvolvimento, que estão também lá no
YouTube, no canal do Instituto Lula. Então, deixo o convite para vocês acompanharem as redes, que a gente vai seguir produzindo coisas, enfim, seminário, publicações nesse sentido. Deixo esse convite também para acompanhar o selo da autonomia literária. E estou sempre completamente à disposição, com o e-mail e o Instagram abertos aí para quem quiser conversar. Mas muito obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês e parabéns pelo projeto. Novamente eu agradeço em nome de todo o NELCA pela participação da Melissa e reitero que me sinto muito contemplado pela exposição. Havendo mais oportunidades para trabalharmos juntos, pode contar com a gente. Também agradeço o público que participou hoje. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é @ge.nelca. E os demais links a gente vai deixar na descrição do vídeo, tudo bem? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite.